TSE condena Bolsonaro e torna Braga Neto inelegível até 2030 por 7-9. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, condenou hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, e o general Walter Braga Neto, candidato a vice na chapa do ex-mandatário, por uso eleitoral das comemorações do bicentenário da independência, em 7 de setembro do ano passado. O resultado impõe um novo desgaste político a Bolsonaro e torna Braga Neto inelegível até 2030, derrubando os planos do militar para sair candidato nas eleições de 2024. Ambos ainda devem pagar multas de R$ 425.000 e R$ 212.000, respectivamente. É possível recorrer ao TSE e, em último caso, ao STF. Bastidores, opinião e análise dos fatos mais relevantes da política, na palma da sua mão. Baixe o app. A sessão de hoje foi retomada com os votos dos ministros André Ramos Tavares e Carmen Lúcia, que defenderam a condenação de Bolsonaro, e do vice, o general Walter Braga Neto, a inelegibilidade. Ambos seguiram a ala aberta por Floriano de Azevedo Marques na semana passada. Nunes Marques seguiu a divergência de Raul Araújo, e defendeu a absolvição de Bolsonaro e Braga Neto, defendendo somente a aplicação de multa de R$ 20.000 à chapa. O julgamento foi concluído com o voto de Alexandre de Moraes, presidente do TSE, que votou pela inelegibilidade de Bolsonaro e seu vice. O ministro citou em voto a participação do empresário Luciano Hang, com um terno verde periquito, e o desfile de tratores no ato cívico como demonstração de uma fusão entre as comemorações da independência e a campanha de Bolsonaro. Moraes relembrou ainda que Bolsonaro fazia a convocação de apoiadores para o 7 de setembro desde a convenção eleitoral, tornando claro a intenção premeditada para a conduta ilegal. O bicentenário serviu para falar desde o preço da gasolina ao lançamento do Pix, passando pelo FIES e o aumento do Auxílio Brasil. Se isso não é campanha, nada mais é campanha. Em voto, André Ramos Tavares afirmou que houve um aproveitamento parasitário da campanha de Bolsonaro das comemorações do 7 de setembro e que é até ingênuo dizer que foram dois eventos distintos, como alegou a defesa do ex-presidente. Carmen Lúcia também seguiu a ala favorável à condenação de Bolsonaro. A ministra afirmou que houve uma captura da data comemorativa, um evento nacional, por um ato de campanha destinados a apoiadores de Bolsonaro. A República impõe respeito, exige austeridade, impõe responsabilidade e muita prudência. Muito mais por parte do agente público que esteja no cargo. A decisão do TSE impõe, pela segunda vez, a pena de inelegibilidade a Bolsonaro e, pela primeira vez, aplica a mesma punição ao general Walter Braga Neto. Em junho, o ex-presidente já havia sido condenado, por 5-2, no caso da reunião dos embaixadores. Os ministros se debruçaram desta vez sobre a conduta da chapa do ex-presidente durante o 7 de setembro. As ações de investigação eleitoral e a representação foram apresentadas pelo PDT e pela senadora Soraya Tronic, então candidata à presidência em 2022. Ambos alegam que, após o desfile militar em Brasília, Bolsonaro se deslocou a um trio elétrico nas proximidades do evento para discursar a apoiadores, utilizando assim da estrutura pública para ato de campanha. No Rio de Janeiro, ele falou em um palanque montado em Copacabana, local escolhido pelo Exército para as festividades, que até então eram conduzidas no centro da capital fluminense. As condutas caracterizariam abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação. O presidente Jair Bolsonaro, PL, brinca com o governador Cláudio Castro, PL, durante o ato de 7 de setembro, em Copacabana. Imagem: Saulo Ângelo /Futura Press /Folha Press. Apesar de novamente condenado, a situação eleitoral de Bolsonaro não muda. As penas não se somam e a inelegibilidade em ambos os processos contam 8 anos a partir de 2022, o que retira o ex-presidente das eleições até 2030. No entanto, a nova punição amplia o desgaste político de Bolsonaro ao ano das eleições municipais de 2024 e reduz o argumento da base bolsonarista de que o ex-presidente foi punido em apenas um caso específico. Como mostrou o UOL, a reta final do julgamento colocou Braga Neto na
mira de uma punição pelo TSE. Ao contrário de Bolsonaro, o militar não havia sofrido punições nas ações de investigação eleitoral que miram a chapa no tribunal até hoje. A condenação implode o desejo de Braga Neto de se lançar candidato nas eleições de 2024. O militar articulava uma campanha à Prefeitura do Rio de Janeiro no ano que vem. 7 de setembro de 2022 Braga Neto, durante as comemorações do bicentenário da independência, em Brasília. Imagem, Tomolina/Foto Arena/Folha 13. O ministro Floriano de Azevedo Marques foi quem defendeu a pena mais dura na semana passada. Segundo ele, o candidato a vice foi coadjuvante nos abusos cometidos pela chapa. Ele contribuiu para que o abuso do poder político fosse engendrado, disse. O presidente do TSE apontou que Braga Neto foi beneficiado pelos abusos cometidos no 7 de setembro. Moraes relembrou que o militar esteve nos palanques com Bolsonaro em Brasília e no Rio e que obteve ganhos pela chapa. O TSE não admitirá a utilização de dinheiro público, da estrutura pública, dos símbolos da República para campanhas eleitorais e para mensagens eleitoreiras. André Ramos Tavares disse que Braga Neto participou dos eventos e também foi beneficiado do uso eleitoral das comemorações do 7 de setembro. Sua participação ocorreu no cenário abusivo que foi construído em benefício de sua candidatura, frisou. Na semana passada, o ministro Benedito Gonçalves defendeu multar o militar em R$212 mil. Hoje, ele mudou o voto para também ser favorável à punição de inelegibilidade do militar. A divergência foi aberta na semana passada pelo ministro Raul Araújo, que tende a dar votos mais alinhados à defesa de Bolsonaro. Para ele, não houve abuso de poder político, uma vez que se trataram de dois atos distintos: o desfile militar e a fala de Bolsonaro a apoiadores. Raul Araújo afirmou ainda que não houve nenhum gasto ou uso de estrutura pública no evento eleitoral conduzido por Bolsonaro após o ato cívico, e que o presidente manteve um silêncio sepulcral durante o desfile. Qualquer candidato pode, após um ato oficial, realizar nas proximidades territoriais e temporais um ato de campanha. A campanha está em andamento. Não há desigualdade. Qualquer um pode realizar o ato. Hoje, Nunes Marques defendeu a absolvição de Bolsonaro e Braga Neto da pena de inelegibilidade. Para um ministro, uma multa de R$20 mil seria suficiente como punição. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que defende Bolsonaro, defende a tese de que houve uma cisão entre o ato do governo e o ato de campanha, ilustrado com o fato de Bolsonaro ter retirado a faixa presidencial entre o desfile militar e o discurso político no trio elétrico em Brasília. A tese da defesa é a existência, sim, de uma cisão factual entre momentos diversos, disse. Entre uma fase do dia em que Bolsonaro era presidente e outra fase do dia em que Bolsonaro, como qualquer outro dos candidatos, também era candidato, disse. Fonte da notícia: Notícias UOL com BR.